aí, amigos, amigas, moçada, muito bem? Bem-vindos a mais um Notícias Comentadas aqui pelo canal Mesa de Debates. E olha, essa semana bastante coisa interessante aí no canal, muitos vídeos, muitas entrevistas, assuntos aí que com certeza vai valer a pena vocês estarem dando uma conferida, uma interagida, tenho certeza que vão gostar bastante. Então, fica aí, né, meu convite antes de tudo para vocês irem atrás, conhecerem, verem o que é que nós estamos devidamente oferecendo, produzindo, correndo atrás para, claro, tornar o canal cada vez mais interessante, cada vez mais dinâmico e, evidentemente, atrair aí mais ouvintes, mais pessoas, né, mais telespectadores que querem, evidentemente, entrar mais em contato com esse, vamos chamar de universo, né? Esse universo aí do pensamento de esquerda, do pensamento progressista, das lutas sociais, da política de uma forma geral. E notícias comentadas de hoje, na verdade, eu tenho até aqui uma anotaçãozinha básica, né? Procuro sempre fazer as anotações, sempre fazer aqui as observações, mas devo dizer que essa semana, mais ou menos falando, claro que quando se trata de Brasil, embora a gente procure olhar o mundo de uma forma geral, mas damos um foco maior no Brasil. E claro que quando se trata de Brasil, a coisa aqui pega, né? A coisa aqui pega fogo. Mas não foi uma semana, grosso modo, tão fervente assim quanto tantas outras que a gente vem acompanhando, né? Agora, claro que precisamos citar aqui alguns absurdos, e na verdade tudo isso já é decorrência, já faz parte do retrocesso que a gente vem aqui apontando e criticando, não só com relação ao governo federal, mas também a governos estaduais, entre outros por aí. Um que eu queria aqui citar, e até tem sido motivo de conversa com muitos professores, estudantes principalmente, a gente tem buscado trazer aí os estudantes, os professores, os docentes e até funcionários de uma forma geral para abordar esse assunto, é a crise nas universidades. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a UFSCar está em situação ruim, a Unifesp está em situação ruim, o mesmo a gente pode dizer aí da UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a como que é o nome daquela? Agora me fugiu, peço perdão, mas enfim, só dessas estarem comprometidas, estarem com a grana cortada, estarem com problema de verba, algo que a gente não via nessa proporção, pelo menos eu nunca vi assim há tanto tempo, essa crítica, essa problemática como estão aqui colocando, isso no mínimo assusta, assusta e ao mesmo tempo traduz o que a gente já acompanha, o que a gente já infelizmente sabia e percebia com relação ao que esse atual governo e claro, os desmontes que vêm de governos anteriores para cá e o aprofundamento no atual e claro, como a coisa foi desandando até chegar na situação que nós chegamos.
Aí vai falar de corte do orçamento, vai falar porque a crise X, porque a pandemia Y, mas se a gente vive no país onde a educação é prioridade, e outra, não me venham com esse papo de que está cortando lá de cima do federal, das faculdades, para poder investir embaixo. Não estou dizendo que isso é de tudo mentira, mas também não é bem assim. A gente não está vendo esse avanço, a gente não está vendo de fato essa construção no chamado lá de baixo como se esperava. Até porque, em grande parte, o chamado lá de baixo a gente acaba vendo justamente no serviço municipal e estadual. E pelo que consta, não está indo verba federal para esses meios. Então, está havendo sim um corte, está havendo sim um sistema, toda uma logística, uma cadeia no mínimo perturbadora que está prejudicando o ensino público e, aqui no caso, pegando a matéria de hoje, as universidades federais. Já repeti aí, Unifesp, Ufscar, a UFRJ, entre tantas outras que desde o ano passado para cá a gente tem visto aí manifestações, problemas e vira e mexe entrevistas aí com reitores, alunos, professores dizendo: não sabemos onde vamos parar. Eu não tenho essa resposta. Ainda sobre essas questões dos absurdos, né? Falar aqui também do sigilo das operações policiais no Rio de Janeiro, pegando aí como exemplo a do Jacarezinho, uma das mais nocivas da história, né? Até o momento. E todas as últimas operações dos últimos 12 meses estão sobre esse sistema de segurança, segundo a Polícia Civil, segundo devidas solicitações, para não atrapalharem as investigações, para não ocorrerem maiores problemas, não haver vazamentos e tudo mais. Porém, isso tem um forte cheiro de censura. Eles dizem que não estão ocultando nada de ninguém para o Ministério Público, para o sistema jurídico. Eles continuarão divulgando as devidas informações, mas o mesmo não ocorrerá no caso das famílias, da própria imprensa, entre outros, que num país livre e democrático, né, ONGs, instituições aí de uma forma geral, que num país livre e democrático teriam todo o direito de estar sabendo e acompanhando o caso. Afinal, a gente tem que lembrar que, independente do desfecho, primeiro que foram mortes, né? Então, independente de quem eram aquelas pessoas, né? Antes de tudo, houveram mortes, houveram muitos atentados aí à soberania, à individualidade de cada um, e também o fato de que, independente de serem criminosos ou não, e o que consta a maioria ali não era, sequer era suspeito ou tinha ficha criminal, houveram mortes em situações, no mínimo, suspeitas, né? Vou procurar, evidentemente, ser cauteloso com as palavras aqui, mas os bons entendedores que aqui me acompanham sabem aonde eu estou querendo chegar. E chamando aí, então, falando ainda sobre os absurdos, eu, essa semana, até por não ter tido assim nada de muito chamativo, a não ser aquela Mayra Pinheiro na CPI da Covid-19 tendo colocado algumas, não vou chamar aqui de mentiras, né?
Pode ser que ela estivesse falando a verdade, mas aí fica uma situação complicada, porque se ela fala a verdade, outros estão mentindo. Se outros estão falando a verdade, então ela está mentindo. A questão é que cabe agora à CPI colocar em pratos limpos o que é que, afinal de contas, está acontecendo. Agora, a questão da CPI também é bastante delicado, é bastante complicado, porque a gente continua vendo aquela briguinha, aquelas disputas, e, sinceramente, ainda mais depois do chega para lá que o Omar Aziz deu no senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, né? E principal agitador ali, defensor da política do pai na CPI, embora ele não seja oficialmente membro da CPI. Os outros senadores, né, principalmente a cúpula comprada, e vamos falar aqui na real, né? A gente sabe muito bem como é esse apoio, como foi essa compra, ou vocês vão querer fazer eu acreditar realmente que a maioria daqueles senadores lá estão apoiando porque sempre apoiaram, sempre estiveram com o Bolsonaro e acham ele lindo e maravilhoso. Ali é quem paga mais, é quem ganha mais. Isso é o que define o centrão, que o Bolsonaro dizia que não ia se aliar e não teve jeito, né? Só que para se aliar ao centrão, você tem que fazer uma certa comercialização de almas aí, né? Só que esse pessoal do Centrão, ao mesmo tempo, é muito ruim, né? Pelo menos esses senadores aí, esses que estão na CPI da Covid, eles acabam precisando utilizar e se embasar muitas vezes, inclusive pelas próprias fake news que eles criam para tentar se sobressair, para tentar defender o ponto de vista deles, e a coisa dança de vez. Aliás, uma entrevista muito boa aí no Mesa de Debates, assistam aí falando sobre cloroquina versus vacina. Não estou aqui dizendo que você precisa atacar esse ou aquele, estou dizendo apenas assista. Acho que as ponderações da médica, né, da pediatra, são um tanto quanto interessantes aí para o debate que a gente vem travando aqui. Então tá aí, CPI da Covid sem grandes novidades para essa semana e teremos outros assuntos mais interessantes para frente. Tivemos aí o Dimas Covas, o depoimento dele na CPI, porém, ok, nada além do que já era esperado. Ele defendeu a postura dele, do Butantan, evidentemente do governo João Dória, e claro, escancarou, a se considerar que ele, né, tenha dito toda a verdade, nada mais do que a verdade, e escancarou aí os problemas, as limitações e os erros do governo Bolsonaro e as séculas com relação ao controle da pandemia, com relação às atividades sobre saúde pública. Mas, como eu disse, não bato palmas aqui para João Dória e sua turma. Também temos que ver o que é que a política deste está sendo feita, mais precisamente aplicada aqui no estado de São Paulo. Agora, é fato que o Butantan está dentro do possível tentando fazer a parte dele e já fez até mais do que era esperado, né? Diga-se de passagem, a primeira vacina a produzida e aplicada no Brasil foi justamente a Coronavac, e que está aí salvando e fazendo a diferença com relação à significativa vacinação da população brasileira, que ainda está muito baixa. Essa semana que passou com uma certa dificuldade dos 10% de pessoas com as duas doses, né? A imunização
completa, mas temos esperanças aí que com a chegada de insumos para mais produção da Coronavac e também a chegada das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, entre outras, a coisa há de melhorar. Mas isso não reduz ainda, né, como o senador Renan Calheiros vem lembrando diariamente aí na CPI, o número de mortos e que, aliás, nesta semana ultrapassamos a marca de 450 mil mortes. Evidentemente não queremos chegar nesse número, mas sabemos que é questão de tempo, infelizmente, para batermos os cruéis 500 mil, né? 500 mil de mortos só no Brasil por conta aí da Covid-19. E mais dois assuntos aqui para tratar também. Um deles... eles não aprendem. Olha, eu vi uma notícia esses dias e não vi nenhum petista negando, né, que o Lula está apostando as fichas dele no Haddad em São Paulo, até aí tudo bem, no Freixo no Rio de Janeiro. O que eu fico imaginando é para que o pessoal ficar se aliando aí com o PT, né, depois de ter... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, todo mundo sabe a história aí do PSOL. E em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, o prefeito Calil, o Lula está aí com a intenção de investir aí no Calil, do PSD, um dos partidos que são base do governo Bolsonaro, a candidatura a governador do estado de Minas Gerais. Vai ser isso de fato? Não sei, mas saiu a notícia, é material que eu analisei, vi em jornais considerados sérios, né? E também não vi ninguém do PT contestar a notícia, o que deixa a gente mais abismado ainda. O que eu quero dizer com isso é que o PT parece que não aprendeu nada, né? Vai voltar com tudo aí, né, companheiro? Vai voltar aí com tudo, mas voltar com tudo para continuar sendo o mesmo. E aí a pergunta que eu faço, não é justamente o fato de ter sido o mesmo nesses últimos anos, nessas últimas décadas, que de uma certa forma levou a gente à atual situação que estamos hoje? É de se pensar. E finalizando então nosso Notícias Comentadas, eu particularmente não irei, e vou ser bem sincero aqui. Não estou criticando, não estou xingando, não estou esperneando, mas como a gente ainda está numa realidade de Covid-19, eu particularmente acho que não deveria ser feito. Sei que a situação está ruim, sei que a situação está difícil, sei que é preciso ter uma resposta contra o bolsonarismo, sei que só teclar no Facebook não adianta, mas me preocupa, ainda mais por saber de muitos colegas, muitos amigos que estarão nessas manifestações, me preocupa a questão da infecção. Porque, como se diz, o coronavírus ele não está nem aí se você é de direita ou de esquerda. Ele pega, te contamina e, a depender, você adoece e morre. Tomara a Deus que nada aconteça com ninguém com relação a isso, mas, infelizmente, não é o que a gente está percebendo com relação a essa doença. De qualquer forma, manifestação agendada aí para o dia 29 de maio, sábado. Não tenho como falar aqui de todas as cidades. Evidentemente, você aí da sua região, onde quer que você esteja, olhe, busque aí, né, veja na internet, no Facebook, nos portais de esquerda, onde local, hora que está agendado a sua manifestação. E aqui,
propriamente em São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, a partir das 10 horas da manhã, no sábado, dia 29 de maio. Pelo menos esse é o informativo, né? É o informe aí que eu recebi há poucos dias. Então é isso, minha gente. E vocês que sentem a necessidade de ir, de protestar e fazer a devida manifestação, vá, mas vá com toda a segurança, vá de máscara, de preferência use 2 máscaras, né? Use aquela máscara de proteção tripla e uma máscara de pano por cima, álcool gel na mão, se puder ir de luva, se puder ir com uma proteção mais adequada, vá com o que você puder, e apesar de manifestação ser sinônimo de aglomeração, procurem dentro do possível não aglomerar, né? A gente sabe que isso provavelmente será mais difícil, mas nesse atual momento é o mais adequado. Dito isso, estaremos falando, né? Provavelmente faremos uma cobertura também aí das manifestações, tudo a se combinar direitinho com o Guilherme, mas por hora é isso, minha gente. Ficamos por aqui com o nosso Notícias Comentadas de hoje. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e até a próxima.